Olá, tudo bem? Graças a Deus, estamos de volta para continuarmos as nossas meditações a respeito da volta de Cristo, hoje com a parte de número 2. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer estar de volta, um grande prazer estar chegando agora na sua casa, chegando no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, nos assistindo agora pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou seja qual for a rede social. Vou falar em YouTube. Se você está pelo YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal. Aqui você vai encontrar um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, o botãozinho vai estar vermelho. Aí você escreve, você clica nele, que você estará se inscrevendo no nosso canal. Se você já é um inscrito, eu te peço que você já deixe o seu joinha aí para ajudar na divulgação da pregação da Palavra de Deus, porque cada joinha que a gente recebe, o YouTube manda para mais uma pessoa que não tem acesso à mensagem, e o próprio YouTube vai divulgando as mensagens. E se você já deu seu joinha, aproveita e clica no sininho, que o sininho vai te avisar que todas as vezes que o canal da Igreja Unida do bairro São Geraldo trouxer algum vídeo interessante, assim que a gente subir o vídeo no YouTube, o YouTube vai mandar um sinalzinho para você dizendo que tem algo interessante para abençoar a sua vida e abençoar a tua família. Que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui meditando na Palavra de Deus com você, com sua família e com você que está conosco, você que está chegando hoje, você que não assistiu a última ministração, você pode procurar na descrição aí, Sinais da Vinda de Cristo, número 1, foi a anterior. Hoje nós continuaremos o assunto Sinais da Vinda de Cristo, número 2. Amados irmãos, amigos, estudiosos da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, quando ainda estava neste mundo, no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 21, o Senhor Jesus disse assim: quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Deixa eu frisar isso aqui. Quando uma mulher, disse Jesus, João 16, 21, nota que está chegando a hora dela dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, continua Jesus, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Estudando a Palavra de Deus e considerando o que eu vou conversar aqui hoje, eu achei que este versículo seria o mais apropriado para iniciar aqui os sinais da vinda de Cristo, parte número 2. Aqui está o grande segredo da fé, o grande segredo do sucesso da igreja contemporânea, da igreja que vai viver os dias do arrebatamento. Em uma palavra se encontra esse segredo, a palavra sacrifício. Não há como alcançar algo muito bom sem
o abrir mão de alguma coisa para pagar o preço. Não há como alcançar algo ou uma grande alegria sem alguma coisa para pagar o preço. E aqui o próprio Senhor Jesus estava passando por este processo. Ele estava no Monte das Oliveiras quando falou isso. Era a última vez no seu ministério terreno que ele estaria no Monte das Oliveiras. Essas palavras foram ditas instantes antes dele chorar lágrimas de sangue. Então ele citou essa palavra: ser sacrificado para alcançar a salvação de todos aqueles que crescem no seu nome. Nem o próprio Jesus pôde escapar dessa lei, que na realidade é a lei fixa para o sucesso, seja ele em qualquer área, até mesmo na área profissional. Na área espiritual, essa lei continua valendo. Sempre haverá um preço a ser pago, e a igreja pagará um preço, sim, para ser arrebatada antes da ira de Deus. Note bem, por isso Jesus tenta, neste capítulo 16 de João, do Evangelho de João, imprimir essa verdade no coração dos discípulos. Ele disse: vocês vão passar maus momentos, vocês vão passar dias difíceis, mas se perseverarem e não perderem a fé em mim, disse Jesus, o Espírito Santo lhes guiará a toda a verdade. Essas palavras são tão verdadeiras para nós hoje, como foram para os apóstolos, para os discípulos, lá no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras. Talvez você esteja desfrutando o sucesso que pagou com o sacrifício, e você que é uma pessoa de sucesso sabe disso. Ou talvez você esteja no meio de um sacrifício, mas acredite, você está lutando para alcançar o sucesso. Coragem, força, não desista no meio da dor. Lembre-se das palavras perdedor. Lembre-se das palavras vencedor. A dor, ela faz parte de todo o processo. Eu quero trazer uma pergunta para você: o que a Bíblia ensina sobre tentativa de um futuro governo mundial da Terra? As Escrituras declaram que ocorrerá uma união religiosa, uma união social e também política para dar apoio à besta, ao governo da besta aqui na face da terra, e também a reconstrução da grande Babilônia, a mãe das meretrizes ou das prostitutas, como diz o livro de Apocalipse, do capítulo 13 até o capítulo 17. A palavra Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe de todas as abominações da terra. A palavra Babilônia vem da palavra Babel, que originalmente significava porta de Deus, mas o episódio da Torre de Babel mudou o que se pensava a respeito de porta de Deus. E depois da Torre de Babel, a palavra Babel passou a significar
confusão devido ao que aconteceu lá no capítulo 17 de Gênesis. E eu quero hoje dizer para você que o termo Babilônia, ele é empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa, as várias formas de religião apóstata. Em Apocalipse 17, Babilônia é descrita, é representada por uma mulher. Aliás, a mulher, em todos os lugares na Bíblia que aparece uma mulher numa profecia, ela representa a igreja. No caso de Apocalipse, uma mulher virgem, ela representa a igreja que vai subir. E no caso de uma prostituta, uma mulher contaminada, ela representa a igreja que vai ficar, a igreja que apostatou da fé, a igreja que não deu crédito para a Escritura, a igreja que valorizou os tempos e a proposta de Satanás para os dias do arrebatamento da igreja. Existe um paralelo muito interessante entre a antiga Babel e a Babilônia do final dos tempos, descrita em Apocalipse. A construção da Torre de Babel foi uma rebelião mundial contra Deus, que começou lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1, 2 e 3. Diz o texto: os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente do governo de Deus, e aquela união tornou-se um símbolo da união iníqua de apoio à besta e à Babilônia desses últimos dias. Assim como os construtores de Babel estavam unidos para formar um governo mundial, os apoiadores da Babilônia, no final da história, têm um só pensamento, e esse pensamento é oferecerem à besta o poder e a autoridade que eles possuem, estando sendo enganados por Satanás. Enquanto esse projeto de governo mundial de Babel foi derrotado por Deus, no livro de Gênesis, enquanto o projeto de um governo mundial de Babel foi derrotado por Deus, os governos da terra, nesses tempos, em vão, entregarão à besta o seu poder e autoridade, e diz o texto de Apocalipse, e lutarão contra o Cordeiro, se levantarão contra Jesus Cristo e sua igreja na face da terra. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro, aleluia, os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o objetivo meu aqui hoje não é aprofundar-se nesse assunto, não é aprofundar-se no estudo deste tema. O propósito hoje é considerar qual a atitude adequada a tomarmos ante os sinais da segunda vinda de Cristo à face da terra. A propósito, os sinais dados pelo Senhor Jesus Cristo em relação à sua vinda são realmente muito importantes. Ninguém deveria divulgar, ninguém deveria, na verdade, duvidar de que essa pandemia que estamos vivendo
essa quarentena que te faz ficar aí agora, dentro da sua casa, limitado, é um dos eloquentes sinais da volta de Cristo. Isso nós vamos descobrir aqui hoje, no Sermão do Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus deu vários sinais que precederiam o seu retorno, como por exemplo o de Lucas 21, versículo 11, quando ele fala que haveriam epidemias, mortes em vários lugares. E por fim ainda, um terceiro versículo, Mateus capítulo 16, versículo 3, quando o Senhor Jesus faz uma pergunta: vocês podem compreender o final dos tempos? Vocês podem discernir o final dos tempos? Pois é, vamos lembrar hoje alguns desses sinais. O primeiro que eu quero trazer aqui, não em ordem de prioridade, mas em ordem didática apenas. Lucas 21:10, Jesus Cristo disse: então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O primeiro sinal é o aumento das guerras. E falar de guerras nesse tempo, o século 20, apesar da euforia de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, o século 20 foi marcado por duas sangrentas guerras mundiais e seguida por inúmeros conflitos da época que na época se chamava Guerra Fria. Apenas 21 anos após terminar a Primeira Guerra Mundial, em 1914, em 1945 explode a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de 77 milhões de pessoas mortas. Destes 77, pelo menos 7 milhões foram judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o homem conheceu o poder da bomba atômica atirada sobre as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição que o homem jamais havia sonhado, o poder da energia atômica. E eu quero dizer para você que, chegando quase no final do século 20, em 1993, estimava-se que havia tantas guerras no mundo. Só no ano de 1993 haviam 48 guerras entre nações. Então vejamos, só em 93 haviam 96 nações em guerra. Note bem, sem falar dos conflitos internos nas outras nações, que chegou a se contar 164 guerras civis dentro dos países, e ainda sem citar a Guerra Fria da antiga União Soviética. E o segundo sinal da volta de Cristo, ainda no Evangelho que eu já citei, capítulo 21, versículo 11, são catástrofes naturais. Jesus Cristo disse: e haverá grandes terremotos e fomes,
e pestilências, grife essa palavra, e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas acontecerão na face da terra. O tsunami que nós vimos há algumas décadas no sudoeste asiático, os tufões, os terremotos dos últimos 20 anos, tem de fato produzido muitas preocupações às autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem previsões mais apocalípticas que o próprio Apocalipse. Acredite, não sou eu que estou falando, é a ciência que diz isso. A ciência fala de coisas mais horríveis que estavam acontecendo no planeta Terra do que as que estão reveladas no livro de Apocalipse. Não há perspectivas positivas aguardando nesse sentido o planeta Terra. A Organização Mundial de Saúde considerava a malária a pior doença tropical, a pior doença das Américas, e a malária, aquela doença parasitária que só perdia a sua gravidade apenas para a AIDS, ceifando 3 milhões de pessoas por ano, e desde 1980. Mas a AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981. Apareceu o paciente zero, identificado com HIV nos Estados Unidos, e desde então foi essa síndrome se espalhou e virou uma epidemia por todo o mundo. Até hoje, de 81 até a última contagem, a AIDS já tinha matado mais de 22 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. Mas agora, depois da gripe suína, depois da gripe aviária, agora chegamos o coronavírus, o Covid-19, e a profecia continua a se cumprir, e esta não será a última doença. Outras chagas surgirão, outras coisas terríveis virão, e nós vamos estar abordando aqui em nossas ministrações. Eu não quero ser cataclísmico, eu não quero trazer nenhuma mensagem de medo, muito pelo contrário. Evangelho é boa notícia, e eu quero pregar para você uma boa notícia. Mas eu tenho também, como servo de Deus, como profeta de Deus, eu tenho a responsabilidade de dizer para você que a igreja aceita a todos, mas a igreja não aceita tudo. Você pode vir como você está, mas você não pode ficar como você está. E eu tenho a obrigação de te falar isso, sabe por quê? Porque um dia eu estarei perante Deus, dando conta da minha responsabilidade. O meu chamado é revelar a verdade. O meu chamado, a palavra Apocalipse, ela vem da união de duas palavras. Primeiro, a palavra grega calypso, que significa escuridão, e a palavra apócrifos, do grego, que significa retirar. Então, ajuntando as duas palavras, apócrifos com calypso. Sim, é calypso da banda Calypso, o que significa escuridão. O mais apócrifos
se torna o significado da palavra retirar a escuridão, ou então, como mais fácil de falar, Apocalipse significa revelação daquilo que estava oculto. Um outro sinal da vinda de Cristo está registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 12, que é o aumento do pecado. Jesus Cristo disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu posso fazer um grifo aqui para você a respeito da última frase desse versículo. Vamos lá, vou repetir o versículo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você conhece alguém cujo amor esfriou? Você conhece alguém, talvez você esteja próximo de alguém que o amor esfriou. Isso é sinal dos tempos. Não pense que é apenas falta de vergonha na cara dessa pessoa. Ela está fazendo parte do cumprimento de uma profecia. O amor está esfriando. O amor de muitos, aliás, diz a Escritura. Para muitos, talvez pareça redundante falar do aumento do pecado nos nossos dias, como um dos sinais apontados por Jesus no seu sermão profético. Muitos acham que há excesso de pornografia, de fornicação, de adultério, desonestidade, de violência, mas isso é evidente para qualquer pessoa, por isso acham redundante falar sobre esse assunto. Mas a revolução sexual, as drogas, ganharam espaço na sociedade que parece querer submergir a tudo que aparece hoje. Mas, entretanto, a pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa diante dos olhos de Deus. A questão do pecado humano é de outra natureza. Primeiramente porque o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno, e isso também é sinal da volta de Cristo eminente. O homem moderno não reconhece mais a palavra pecado. O mero pronunciamento dessa palavra tornou-se algo retrógrado. Note bem, se pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação da pecaminosidade humana, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém praticar escondido aquilo que condenava publicamente era o que de mais terrível poderia haver, também nos enganamos, porque nós vivemos hoje algo muito pior, mais grave do que a apologia, mais grave do que a hipocrisia, é a apologia ao mal, é defender as coisas erradas. Isso é pior do que a hipocrisia. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas, e homossexuais se sentem ofendidos com qualquer um que lhe chame de pecador. Você chama um homossexual de pecador, ele te chama de homofóbico. Acredite, pouco a pouco o homossexualismo transforma-se um cidadão pega uma pessoa cuja Bíblia diz que precisa de libertação, e de repente a sociedade pega uma pessoa com essa dificuldade e então trata essa pessoa como uma pessoa normal, e pouco a pouco quem discorda
da homossexualidade no mundo hoje é tratado logo como doente, é tratado logo como homofóbico, sem saber que a igreja do Senhor Jesus ama e está de braços abertos. Nós não concordamos com a prática dessas coisas, mas nós amamos as almas de cada um. Nós entendemos que em Jesus Cristo há cura para todas as enfermidades. A pessoa precisa querer, ela precisa querer ser ajudada. E como eu disse, o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para completar, ou para piorar, essa é a palavra, a lei começa agora a proteger aqueles que matam uma criança no ventre. Existem países que é legalizado o aborto, e eu que já estou com mais de meio século de vida, me lembro bem, quando drogados, o lugar dos drogados eram nos becos, o lugar dos drogados eram escondidos em algum lugar. Hoje você vê marcha televisionada de viciados querendo a legalização das drogas, e bandeiras sendo hasteadas no nosso governo. E isso precisa ser falado, não porque é a minha opinião, é o que a palavra de Deus já há 2000 anos atrás já falava que iria acontecer no final dos tempos. A sensualidade, outrora descrita como obra da carne, agora se tornou virtude, a virtude de uma mulher. Hoje parece bonito uma mulher sensual. As pessoas aplaudem, as pessoas contratam para trabalhar, para anunciar os seus serviços. Mas isso na Bíblia tem um outro nome. O pudor virou motivo de escárnio, a luz virou trevas, as trevas viraram luz, o amargo ficou doce, o doce ficou amargo, o bem virou mal, e o mal virou bem. O pecador não mais se envergonha do seu pecado, pelo contrário, ele gaba-se dele. Eu peço a você que se pergunte comigo agora: o que será que Deus pensa a respeito disso? O problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto, o problema do pecado é que ele se tornou virtude. O pecado virou uma coisa para a humanidade hoje, algo comum, e o pecado nunca poderia se tornar uma coisa comum. Entenda bem você que Deus colocou para me assistir agora. Por favor, preste atenção em algo que eu tenho para lhe dizer de agora até o final desse vídeo. Se você anda longe da presença de Deus, Deus te colocou aí para te revelar um amor tão grande. E aí mesmo onde você se encontra agora, eu declaro que você receba do mais puro amor do universo. Um amor que te aceita como você é e que deseja restaurar em você a imagem santa e pura do seu Criador. Não há pecado que o sangue de Jesus não lave, não há desvio que não tenha solução nas mãos de Jesus Cristo. O perdão é oferecido constantemente, todos os dias, bem de madrugada. Disse o profeta: as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Todos os dias Deus está disposto a nos perdoar. O problema a pergunta é: queremos ser perdoados?
queremos, de fato, a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba precede o furor. Eu pergunto, qual nós escolheremos agora? Escolheremos a humildade e dizer: Deus tenha misericórdia de mim? Ou seremos soberbos dizendo: esse pastor chato, esse pastor que só sabe apontar o dedo? Não. Talvez eu seja o maior dos pecadores e esteja aqui te chamando para, junto comigo, chorarmos diante de Deus, chorarmos diante da misericórdia de Deus e pedir a Deus socorro, pedir a Deus ajuda. Você vem comigo? O quarto sinal que eu quero abordar aqui está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 4. É por causa deste sinal que você está me assistindo aí agora. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4 diz: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O nosso século conheceu a técnica e a tecnologia como jamais foi experimentada na história. O século 20 e o princípio do século 21 já tem mostrado o avanço sobrenatural da tecnologia. Os meios de comunicação transformaram o mundo, tanto que agora eu estou falando ao vivo para você, e você talvez esteja do outro lado do mundo e esteja me escutando, do outro lado do oceano, dos Estados Unidos. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal que está em Portugal, para o pessoal que está na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, que estão em outros estados deste país continental, que é o nosso Brasil, que estão na Bahia, que estão em São Paulo, que estão no estado do Rio de Janeiro e em tantos outros lugares assistindo essas ministrações no interior de Minas Gerais, aqui na nossa maravilhosa Belo Horizonte. A todos os membros da Igreja Unida do bairro São Geraldo e das outras igrejas unidas que estudam a Bíblia aqui comigo. Mas isso é sinal, antes mesmo de saberem o que significa a palavra tecnologia. O profeta já dizia que a tecnologia, que a ciência iria se multiplicar. E olha que eu não estou falando de um apóstolo de Jesus, eu estou falando de um profeta do Velho Testamento, Daniel, que profetizou séculos e séculos antes de Cristo nascer. E hoje nós vemos tudo isso aí. O homem foi capaz de, no dia 20 de julho de 1969, colocar os pés na Lua. O homem dessas últimas décadas inventou o telefone, inventou a internet, o rádio, o telex, a televisão, o computador, a internet por onde nós falamos agora. E tudo isso criado pelo homem em um único século, e veio uma enorme revolução no mundo. É sinal da volta de Cristo. Isso já estava escrito. Isso não foi escrito há poucos dias, isso foi escrito há 3.000 anos atrás, que quando estivesse próximo à vinda de Cristo, tudo isso iria acontecer. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia surge. Talvez enquanto eu gravo essa palavra aqui, o equipamento que me grava já se torna atrasado, porque a tecnologia a cada ano se sobrepõe. Isso é sinal da vinda de Cristo. Na verdade, a cada minuto é desenvolvida no mundo uma nova tecnologia que
causam um impacto, e isso nós sentiremos em breve. Era o quinto sinal da volta de Cristo. Está no livro de Isaías, capítulo 2, no versículo 6, onde vou pegar apenas um recorte do versículo que Isaías diz o seguinte: porque estão cheios de adivinhadores que vêm do Oriente. O quinto sinal é o aparecimento da nova era, da era de Aquários. Você já parou para pensar o que é um aquário? Certamente você sabe o que simboliza, qual era o símbolo da igreja no Novo Testamento. Era um peixe. A igreja era onde tinha uns peixinhos, simbolizava que ali se reunia a igreja de Jesus Cristo. Mas você já parou para pensar o que é um aquário? O aquário é exatamente uma peça de vidro transparente que prende o peixe e que aprisiona o peixe. E o peixinho tem a falsa ilusão de liberdade, mas ele não sabe que ele está preso no aquário. A era de Aquários vem para tentar aprisionar a igreja, para que verdades como estas não sejam compartilhadas, para que a soberba do homem assuma os altares das igrejas, dos púlpitos, o que a gente vê, assiste na internet, o que a gente lê nos jornais, o que a gente vê nos noticiários a respeito de alguns colegas, é de trazer vergonha para o Evangelho, porque de Evangelho, de boas novas não tem nada. Comerciantes, garimpeiros, não missionários. Jesus nos mandou nessa terra para ganhar almas e não para ganhar dinheiro. Saiba de uma coisa: se você está me assistindo isso aqui agora e acha que pastor é ganhar dinheiro, eu quero dizer para você que caixão não tem gaveta, que tudo que você conquistar aqui nessa terra vai ficar nessa terra. Você não levará nem a roupa do seu corpo. Então é tempo de pensar nas coisas que estão do lado de cima do sol. É tempo de pensar o que diz o profeta Amós: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E acredite, esse encontro não se dará por classe social, esse encontro não se dará pelos bens conquistados nessa terra. Lá, esse encontro acontecerá para prestarmos contas de nossas vidas diante de Deus. Não é pecado ser rico, não é pecado usufruir dos frutos do seu trabalho, mas vigie. O dinheiro deve ser o seu servo, não o seu dono, não o seu patrão. E a propagação da nova era, a era de Aquários, vem trazendo com o movimento da nova era, que importou do Oriente conceitos de religiões, filosofias, fenômenos religiosos em contínuo. Você não tem que dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus. Você tem que pôr uma música, acender um incenso e meditar. Você acredita mesmo nisso? Você acha mesmo que um incenso aceso tem alguma coisa a ver com a cruz do Calvário de Jesus Cristo?
Infelizmente, a influência da nova era tem sido sentida nos diversos setores da vida moderna, na educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas, e tantas outras áreas da vida de tantas outras pessoas. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a esse tipo de espiritualidade e vão para a yoga, e vão para a meditação, e vão para tantos outros lugares, enquanto Cristo está com os braços abertos, dizendo: venha, todo o que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vier a mim, disse Jesus, eu nunca lançarei fora. Eu quero ficar por aqui hoje, falando a respeito dos sinais que antecederão a volta de Cristo. No nosso próximo encontro, eu falarei sobre alguns sinais, como o avivamento, o grande avivamento que vai acontecer na face da terra, está para acontecer a partir destes dias, um grande avivamento. No nosso próximo encontro, eu falarei sobre ele, falarei sobre o renascimento da nação de Israel, falarei sobre a pregação do Evangelho, falarei sobre, enfim, a chegada do novo governo e de um único governo mundial. Quero te convidar para nos assistir no próximo vídeo, nos acompanhar quando eu estarei falando sobre quem são as duas testemunhas que diz o livro do profeta, o livro de Apocalipse, as duas testemunhas que viverão na grande tribulação. Diz o texto da Bíblia que as duas testemunhas farão milagres e prodígios, e elas são de Deus. Nós vamos conversar sobre isso à luz da Escritura, não à luz daquilo que nós achamos. Mas a Bíblia diz também que as duas testemunhas serão crucificadas e expostas em praça pública, mas no terceiro dia elas irão ressuscitar. Você é o nosso convidado para estar conosco, e eu te aguardo no nosso próximo encontro, e quero convidar você para convidar mais uma pessoa. Quero convidar você novamente, você que me assiste pelo canal do YouTube. Olha, isso é muito importante que eu estou falando. Antes de orar eu vou falar isso, porque eu quero orar com você, e por favor, não vá ainda, não deixe esse vídeo acabar sem que antes eu ore, e deixa o volume alto aí, para que essa oração entre dentro da sua casa, no momento em que estivermos diante do Pai. Mas você que me assiste pelo YouTube, você que está em outros canais, vai lá no YouTube, IUSG São Geraldo Oficial, vai lá, se inscreva no nosso canal, esse vídeo estará lá. Se inscreva no nosso canal. Se você já foi inscrito, deixa o seu joinha, para que essa mensagem de alerta vá para o máximo de pessoas possíveis, e ative o sininho, para que quando o vídeo subir para o YouTube vai mandar um sinalzinho para você, dizendo: o vídeo está pronto, vem cá assisti-lo. E sempre que você assistir, copia o link e manda para alguém, compartilhe com os seus amigos. O maior presente nesse tempo, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, é enviar para alguém a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Quero te agradecer por me ceder esse tempinho da sua vida e quero te convidar para orar comigo neste momento. Por favor, se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode, eu te peço a sua meditação, eu te peço um momentinho de atenção e juntos oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu repito, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Venha, Senhor, com o teu reino, com o poder e com a tua glória na vida dessa pessoa que ora comigo. Venha com o teu reino, com o teu poder e com a tua glória dentro dessa casa, ao encontro dessa pessoa, dessa família, ao encontro dessa vida que me assiste agora. E abençoe a todos nós, Pai Celestial. Oramos em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!